Boa noite, professor, e a todos que estão assistindo. Eu vou estar apresentando meu projeto dirigido sobre educação brasileira, o Deus que falhou. Meu nome é Enzo Kim e o meu RA é 11 2018 10 361. Isso. A gente vai discutir alguns principais tópicos, vão ser qual que é a importância da educação, porque é sempre bom lembrar, mas principalmente se o modelo do ensino educacional brasileiro é obsoleto e quais são, claro, as possíveis soluções, porque eu não estou querendo focar só no problema, mas também trazer talvez um pouco das soluções possíveis, né? A tese é que as escolas do século XXI não preparam os alunos para a vida real. E eu gosto bastante da frase do Albert Einstein, que ele fala: não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando os criamos. Ou seja, a gente não pode tentar resolver o problema educacional com escolas que a gente criou com pensamento lá de 1800 e pouco, que era na época da Revolução Industrial. Lembrando que o objetivo do trabalho é conscientizar a sociedade sobre um grave problema e encontrar possíveis maneiras de inovar na educação. Ao contrário do que pode parecer, o objetivo não é ir contra a educação atual, muito menos acabar com ela. E por isso eu vou começar falando já sobre a importância da educação, para não ficar nenhum tipo de dúvida em relação a sobre querer acabar com a educação ou levar ela para um caminho ruim. Por mais trivial que seja, é importante sempre ressaltar a importância dela. Até porque a educação de qualquer país é um dos pilares para o desenvolvimento. A educação, no geral, serve para o desenvolvimento social e econômico de um país. Alguns dados da Unesco dizem que uma criança que tem uma mãe alfabetizada tem maiores chances de sobrevivência. E em vários países também, a educação é proporcional ao IDH. E países com maior nível educacional têm economias mais desenvolvidas. Isso é um dos poucos pontos mais importantes, na minha opinião, sobre a importância da educação. E antes de entrar de fato sobre o tema principal, não, que não é sobre a importância da educação, mas sim sobre se o modelo educacional brasileiro está obsoleto, a gente tem que analisar primeiro o contexto histórico. Como vocês podem ver nessas duas imagens, eu peguei uma sala de aula do século XIX e uma sala de aula do século XXI. As duas têm um modelo bem parecido e é porque o modelo de ensino continua igual. O sistema educacional brasileiro e grande parte do mundo também se desenvolveu muito na época da Revolução Industrial, em que o método de ensino era baseado na memorização, repetição e aplicação. E por mais que tenha funcionado na época, os tempos mudaram e as escolas permaneceram as mesmas. E o motivo por que não funciona mais é bem simples, que é porque o mundo está mudando muito rápido. A gente pode pensar no mundo como se fosse uma esteira que está andando e a gente tem que andar mais rápido que essa esteira, a gente tem que evoluir mais rápido que essa esteira. Porque o que funcionava ontem pode não funcionar mais hoje. Uma pesquisa de certa forma rasa, mas que já indica vários problemas, é quando você pesquisa no Google e no YouTube, que são as duas maiores ferramentas de pesquisa do mundo hoje, que são encontradas na internet, que todo mundo usa. Pesquisando a escola no Google e aparece todos esses resultados em amarelo do Google. Em ordem aparece a escola mata a criatividade, a escola causa depressão, escola importa, a escola causa estresse. E quando a gente pesquisa essas mesmas coisas no YouTube, aparece as mesmas coisas parecidas também. Escola importa? A escola mata a criatividade? Discrimina? Causa depressão? Prepara os alunos para o mundo real? Realmente importa? Te faz menos inteligente? Te faz bem-sucedido? Te ajuda na vida? Realmente te prepara para a vida? Então a gente consegue ver que tem muita gente preocupado com se a escola realmente está cumprindo o objetivo pelo qual foi criado. E se ele realmente. E isso tudo indica que a escola não deveria estar andando de como ela deveria andar. E a palestra mais assistida do TED é o do Ken Robinson, que é o TED Talk mais visto da história do TED, que o título é Escolas matam a criatividade, em que ele fala sobre o modelo das escolas também,
E ele ressalta bastante as habilidades requeridas pelo mundo hoje, que são outras. Não é mais memorizar e aplicar, repetição. A gente precisa de desenvolver nas crianças de hoje muito mais outras coisas, como empatia, oratória, negociação, comunicação, leitura dinâmica e criatividade, que é o foco, por exemplo, da palestra do Ken no TED. E fora que as escolas, de certa forma, nos traumatizam a aprender, porque aprender na base da obrigação, do medo, quando devia ser um prazer, em função de anos e anos de experiências traumáticas, a gente vira estudantes. Quando uma coisa que, por exemplo, Ken defende também é que a gente devia ser aprendedores e não estudantes, não decoradores, mas sim aprendedores e desenvolver essa habilidade de aprender. Fora que muitas escolas ainda não estão adaptadas também, além de tudo isso que eu falei, para receber pessoas com necessidades especiais, ou seja, aulas adaptadas para cegos, surdos, autistas, pessoas com déficit de atenção e também coisas físicas da própria escola, como acessibilidade do local, por exemplo, rampas ou até mesmo elevadores onde é possível. Essa foto da direita que eu peguei é de uma turma sênior de uma escola do Reino Unido, onde só entra aluno disléxico, porque eles têm uma metodologia de aula diferente de alunos comuns, da metodologia tradicional. No Brasil, tem em pauta alguns projetos rolando, só que existe uma discussão um pouco mais a fundo sobre se isso é de certa forma, uma segregação ou não. De se criar uma escola, por exemplo, apenas para cegos ou apenas para surdos, se isso seria uma discriminação. E alguns defendem que é uma discriminação e que as escolas deviam mudar para incluir eles, e outros defendem também que devem existir escolas separadas para que possam desenvolver melhor alunos com necessidades especiais. O método em que eu faria essa pesquisa seria, além de toda a pesquisa na internet, também entrevistar o renomado professor Luiz Carlos de Menezes. Ele tem bacharel em física, mas principalmente ele é membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Ele é consultor da Unesco e para a proposta curricular. Algumas pautas de qual seriam feitas as entrevistas seriam essas 5 perguntas, né, que rodam tudo em torno do tema principal. Que seriam: qual é a função da educação no Brasil? O sistema educacional atual é suficiente ou ele está descolado da realidade do mercado de trabalho? O que deveria ser melhorado na atual educação relativa ao mercado de trabalho? Existem planos que contenham a transformação do currículo visando uma maior inclusão? O que deveria ser melhorado na educação atual para o desenvolvimento pessoal e inclusão dos alunos? E o cronograma em que seria feito isso será de apenas um mês, dividido em 4 semanas. Seria uma pesquisa, de certa forma, rápida, onde na primeira semana existe toda a coleta de dados, onde ocorrem as pesquisas na internet, artigos, TEDs sobre educação. Na segunda semana seria a interpretação dos dados, onde tem o mapeamento e finalização do corpo do projeto. Na terceira semana ou mais, ocorreria a entrevista com o professor Luiz Carlos Menezes. Dependendo do tempo dele, essa terceira semana se prolongaria mais ou menos. E na quarta semana seriam os resultados finais, será a compilação do projeto, mais a entrevista com as conclusões finais. E os materiais para essa pesquisa seria simplesmente um computador e internet, e se fosse ter uma entrevista presencial, uma câmera, um microfone e uma iluminação. Se fosse uma entrevista online, seria simplesmente um computador e um microfone que já vem no computador, iluminação. Sobre os resultados dessa pesquisa, infelizmente, eu não consegui o retorno do professor Luiz Carlos de Menezes, o que prejudicou em parte do resultado do projeto de pesquisa. Portanto, eu peguei várias respostas que foram coletadas de artigos que o próprio professor publicou na internet, de algumas entrevistas que estão disponíveis no YouTube, tanto no TED quanto em um canal dele mesmo. Então, montando uma entrevista teórica do professor, eu peguei algumas partes em que poderiam ser responder as perguntas. Por exemplo, a primeira é: qual a função da educação no Brasil? Ele diz que a função da nova educação é gerar autonomia, responsabilidade e tolerância. A segunda: o sistema educacional atual é o suficiente ou ele está descolado da realidade do mercado de trabalho? Ele diz: existe uma nova proposta educacional chamada Base Nacional Curricular, que é a mesma nova educação que ele falou na primeira pergunta. Eu não encontrei ao certo uma resposta
para essa pergunta, mas deu a entender que eles estão reformulando a Base Nacional Curricular. Então, estão ocorrendo transformações brasileiras por causa de insuficiências na educação. O que deveria ser melhorado na educação atual? E é aí que ele explica mais o que ele teria respondido na primeira e na segunda pergunta, né? Que ele fala que existe uma nova proposta fundamentada em 10 competências que se baseiam em autonomia, responsabilidade, tolerância, devem ser aprendidas dentro das matérias tradicionais, como matemática e português, ou seja, não seria criada uma matéria completamente nova. E ele disse também que a gente tem o vício de educar para avaliar, quando o foco devia ser avaliar para aprender. E que a ideia principal da escola não deve ser só passar no Enem. Quarta pergunta. Existem planos que contenham uma transformação no currículo visando uma maior inclusão? E ele responde não exatamente sobre crianças com necessidades especiais, mas ele fala sobre uma diferença dos alunos em geral. E ele responde: se você tem uma aula em que uma porção de estudantes perfilados ouvindo quietos, cadê a diferença? É preciso de planejamento para a diferença aflorar. É necessário uma hora para debate. Isso serve para aprender a tolerar, entender como as diferenças funcionam. Porque na sala de aula, no modelo que a gente tem hoje, é muito de via única de professor para aluno, professor falando e aluno ouvindo. E a quinta pergunta: o que deveria ser melhorado na atual educação para o desenvolvimento pessoal e a inclusão dos alunos? Devem ter atividades planejadas em que as competências dos alunos sejam desenvolvidas. Só se aprende a nadar nadando. Não importa se a aula é de matemática ou de geografia. Você deve desenvolver essas coisas, por exemplo, em geografia. Você pode discutir certas coisas de fundo nas coisas da natureza, ética, política dentro da aula de geografia. Em vez de ensinar o IDH como uma fórmula, desafie os jovens a calcularem o IDH do seu bairro. Dessa fórmula, você gera um certo protagonismo nos alunos. Depois disso, o IDH não é mais uma fórmula para a prova, mas um instrumento de responsabilidade social. Ou seja, o cálculo do IDH não seria mais só uma fórmula de Bhaskara que você usa apenas para as provas. E também, resultados de outras pesquisas, encontrei alguns países onde a educação está mais atualizada, que prepara mais os alunos para a vida real. Por exemplo, os países como Escandinávia, a Suécia, na Finlândia e na Dinamarca. Todos eles têm um sistema parecido, que tem uma grande quantidade de países que estão testando novos métodos de aprendizado. Por exemplo, na Escandinávia, o sistema educacional tem uma reputação por ser inovador e bem-sucedido, que permite que as crianças cresçam de maneira mais natural e menos focada nos exames. Lá, a educação obrigatória não começa até a criança ter 7 anos e eles não são obrigados a nenhum exame obrigatório até os 16. E os alunos de todas as habilidades são ensinados juntos, o que é sugerido para contribuir com uma menor distância entre os alunos com maior e menor desempenho. Isso ajuda a desenvolver a tolerância. E algumas perspectivas finais sobre o meu projeto de pesquisa seria realmente poder fazer essa entrevista com o professor Luiz Carlos de Menezes para que ele pudesse dar uma resposta mais objetiva, mais concisa e mais direcionada para as perguntas que eu fiz para rodar em torno do tema que eu estou fazendo. E também, outras perspectivas mais claras que eu tenho seria, por exemplo, algumas melhoras no sistema educacional que já podem ser aplicadas sobre o que ele já propôs nas outras entrevistas que ele fez, sobre a nova grade curricular que estão desenvolvendo agora. Aqui estão algumas referências de onde eu tirei o projeto de pesquisa, que grande parte, sempre, quase 100% foi da internet mesmo. E eu queria agradecer pela atenção e pelo tempo de todos vocês que estão assistindo e que viram até o final. Espero que tenha contribuído bastante. Muito obrigado.